E finalmente chegamos ao capítulo 2. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão do capítulo 1, nós vamos fazer também uma introdução ao capítulo 2 e vamos instalar uma nova versão do Simulid, o nosso software para simulação. Vamos trabalhar? Queridões e queridonas, bem-vindos ao capítulo 2 do nosso curso de programação usando o Arduino. Se vocês chegaram até aqui, já passaram pelo capítulo 1, já devem ter estudado todos os pinos analógicos, digitais, entrada, saída, as interrupções e viram algumas funções. Vamos até fazer uma revisão desse capítulo e vou dizer para vocês o seguinte: o capítulo 2 é muito mais interessante. No capítulo 2, nós vamos aprender a controlar o fluxo do programa. E se vocês achavam que só controlando os pinos já perceberam uma infinidade de aplicação para o Arduino, vocês vão ver agora o que vai acontecer quando a gente aprender a controlar o fluxo do programa. Nós vamos poder trabalhar muito melhor a nossa criatividade, conhecendo os recursos de programação, de controle de fluxo do programa. Vamos para frente? Quer ver? Eu comecei aqui, vamos fazer uma pequena revisão do que nós já vimos no capítulo 1. Porque é importante que vocês venham para o capítulo 2 sabendo de cor tudo o que nós já vimos no capítulo 1. E vocês vão ver que são coisas bem simples. Eu vou usar a apostila para nós fazermos essa revisão. Acompanhem comigo aqui. Então tá lá a nossa apostilinha velha de guerra, né? Tem ali o índice. Então, do Arduino aqui, que todos já devem conhecer o nosso processadorzinho, nós aprendemos a trabalhar com os pinos digitais e com os pinos analógicos. Fizemos leitura e escrita nos pinos digitais e fizemos as leituras dos conversores analógicos e também aprendemos a trabalhar a interrupção do microcontrolador. Então até aqui está tudo tranquilo, né? Aí falamos de entrada e saída, falamos também sobre a instalação do software. Todos vocês já devem ter instalado o software. Quem não instalou ainda, a primeira videoaula fala sobre instalação de software. A primeira, não, acho que a segunda, né, fala sobre instalação do software. A nossa plaquinha, que nós trabalhávamos na sala de aula, que foi convertida para o simulador, que tem todos os recursos também. Nós trabalhamos lá com NTC, que é o sensor de temperatura, o LDR, que é o sensor de luminosidade, o Trimpot, que é o sensor de posição, o buzzer, que é um atuador, aqui os sensores de tecla, né, que são 5 teclas, e os atuadores aqui, que são os LEDs. Nós usamos todos eles no primeiro capítulo, né? Trabalhamos com todos. Aqui fala um pouco sobre os pinos, falamos de sensores e atuadores, né, que os sensores são os transdutores que convertem as grandezas físicas para grandezas elétricas, para nós fazermos as leituras através do Arduino, que são colocados em entradas, e os atuadores que convertem as grandezas elétricas em grandezas físicas, que nós ligamos nas saídas, né? Então isso a gente também já falou bastante, todos vocês já devem saber. Quem não souber, tem uma aula só sobre esse tipo de ligação. Aqui, a programação dos pinos, né, de input e output, tem o input pull-up também para a tecla, que nós também já falamos bastante, todo mundo sabe. Os níveis de sinal, que são importantíssimos, aqui nós vamos usar muito isso daqui, isso aqui tem que estar na ponta da língua. High, 1, true ou 5 volts correspondem ao mesmo sinal, só tratados de forma diferente. Então, se tem 5 volts no pino do Arduino, ele está em nível lógico alto, ou está podendo usar essa constante aqui, essa high, ou é um verdadeiro, é um true, né? E a mesma coisa com o nível lógico baixo. Ele pode ser representado como low, como zero, como false, ou fisicamente lá vai estar em 0 volts o pino do Arduino, né? Então aqui a gente usa para controlar as cargas e entre várias outras aplicações que a gente já brincou bastante no capítulo 1. As interrupções, né, que foi o penúltimo assunto tratado no capítulo 1. Aqui na parte de programação também, as chaves
que separam todos os procedimentos que são executados, os blocos de comandos que são colocados em todas as funções, ficam entre chaves. Nós vamos usar muito agora, porque o controle de fluxo vai fazer funções com vários blocos. Nós vamos usar muito as chaves. Ponto e vírgula no final de cada comando, barra para os comentários e barra asterisco, asterisco, barra para os comentários em bloco. Também vocês devem saber já trabalhar. O debug, vamos usar muito também debug agora. Vamos depurar muita informação, controlar fluxo de programa, mandar informações para o terminal o tempo todo. Então essa funçãozinha aqui nós vamos usar ela muito no capítulo 2. A estrutura de programação, que todos vocês também já devem saber, né? Que a gente copia o conteúdo todo. O enunciado, sempre peço para vocês colocarem enunciado, porque se não colocar eu tenho que ficar consultando. Eu não decorei todos os exercícios, não sei todos de cabeça, todas as dicas, não tenho tudo isso memorizado. É legal deixar ali para servir de guia para correção dos exercícios. Se não colocar, eu tenho que sair correndo buscar e eu perco muito tempo com isso. É legal que todo mundo coloque. Aqui as definições também, os define, né? A gente não coloca os pinos direto na programação, a gente sempre coloca um nome neles. Se eu quiser mudar o pino aqui, se eu já tiver um desenho pré-montado ou já tiver os cabos montados no meu Arduino, eu só troco aqui em cima o número do pino, facilita muito. Então a gente tem usado esse padrão aqui, esse formato, e montado dessa forma, né? Já está tudo pronto, onde vão ficar as variáveis, onde vão ficar as funções complementares, o setup, o loop, tudo bacaninha, né? Aí aqui constantes e variáveis que a gente já falou também, né? Tipo true, false, o high, low, o input, output, que são as palavras reservadas aqui que são constantes. As variáveis que a gente já falou também, como que declara, os tipos de variáveis, quantos bytes ocupa na memória. Tem uma aula que fala só sobre isso, tem até um fluxograma lá que mostra os espaços alocados e quando você coloca o número, como que ele se ajusta na memória, né? Isso também já passamos todos eles. Aqui está os pinos, aqui, ó, nós também trabalhando com os pinos digitais, ali suas funções. A porta USB nós vamos trabalhar no capítulo 3. Os pinos digitais aqui, as funções pin mode, que você vai programar ele sem input, output ou input pull-up, que só tem no pino digital, não tem no pino analógico, né? O digital read para você fazer uma leitura, digital write para fazer uma escrita, o analog write quando você faz uma escrita PWM. Falamos que tem alguns pinos específicos em PWM, o attach interrupt e o pulsing, que nós só vamos estudar lá quando acabar a primeira parte do curso, né? Quando nós passarmos para a parte prática, quando vocês saírem de aspirante para práticos, daí nós vamos estudar a função pulsing. Lá nós vamos ter motores, vamos ter movimentação, outras componentes que vão fazer mais uso da função pulsing. Na primeira parte do curso nós não vamos usar. Mas essas outras todas aqui nós já falamos sobre elas. Você tem que saber como cada uma delas funciona para iniciar o capítulo 2. Se não souber como funcionam, é legal revisar algumas aulas. Vamos lá. Aqui nos pinos analógicos, né, que só temos o analog read, nos pinos do A0 até o A7. Os outros pinos a gente não vai entrar no mérito ainda, só lá talvez lá para a quarta parte, quando vocês se tornarem capitães, daí vocês vão utilizar essas funções. Aí aqui nessa fala, ele fala aqui dos pinos PWM, é o 3, 5, 6, 9, 10 e 11, que a gente também já falou várias vezes, vocês já sabem disso, tem aulas específicas só sobre a modulação PWM. Esses pinos L1 nós vamos falar no capítulo 3. Os pinos 2 e 3 de interrupção que nós já tratamos. Aqui as funções, o pin mode, digital read, digital write, nós já tratamos todos no capítulo 1. Aqui ó, o analog write, quando a gente faz a escrita PWM, né, no pino digital. O attach interrupt, os modos de interrupção, que foram o penúltimo assunto tratado. O pulsing, que nós vamos tratar só lá na frente, não precisam saber agora. Nos pinos analógicos aqui, ó, o analog read, que é o conversor analógico, né, analógico para digital,
que faz com que o nível de sinal que está no pino analógico seja convertido em um número que vai de 0 a 1023. Lembram disso? Que tem uma resolução de 10 bits. E a saída PWM, que vai lá no pino digital, né, que é para controlar a potência da carga, ela tem uma resolução de 8 bits, que vai de 0 até 255. Lembro que a gente usava a função map para poder controlar isso. Importantíssimo, tem que estar na ponta da língua, isso nós vamos usar muito. Aqui dos operadores, ó, nós falamos aqui dos operadores de incremento, decremento e de soma e atribuição, subtração, multiplicação e divisão e atribuição. Nós falamos disso numa aula. Os operadores de comparação nós vamos tratar agora no capítulo 2. Aí nós temos aqui os operadores lógicos, que nós já tratamos também, que foi o último tema do capítulo 1. A porta e, ou, e a não e a ou exclusivo. Nós falamos dos operadores aritméticos também. Soma, subtração, multiplicação, divisão e resto. Tem uma aula que fala só de operadores aritméticos. Aqui, ó, a tabela verdade dos operadores lógicos, importantíssimo, nós vamos usar muito isso daqui. Nas comparações, a gente consegue tratar nas condições uma e outra, uma ou outra, uma situação e outra situação, né? Então a gente vai utilizar muito isso daqui. E aqui algumas funções matemáticas, né? O delay, que a gente aprendeu já na primeira aula para fazer o pisca-pisca, já trabalhou com delay. O delay microseconds a gente não falou ainda, mas é a mesma coisa, só que com o tempo medido em microsegundos e não em milissegundos. O milis nós vamos aprender agora, o random nós já aprendemos também, né, para gerar números aleatórios. O ABS também não, o map, que é importantíssimo, as conversões de escala, né? São muito utilizadas na função map, e a gente vai utilizar isso muito agora no capítulo 2. O tone, para gerar o barulhinho lá, isso daqui também nós já tratamos disso numa aula. O no tone, né, que está associado à função tone. Base numérica, pessoal, a gente já teve uma aula só sobre base numérica, falando de decimal, hexadecimal e binário. Importantíssimo que vocês saibam isso daqui. Tem muito exercício no capítulo 2 que nós vamos usar as bases numéricas, vamos testar os números em binário, por exemplo. Vamos fazer operações e ou para poder chegar em algumas condições que nós necessitamos para fazer um bom controle do fluxo do programa, ou para controlar o fluxo do programa da forma que nós queremos. Então nós vamos usar muito isso daqui. E aí finalmente nós vamos chegar no capítulo 2. Só que o capítulo 2 nós vamos tratar numa aula específica sobre ele, né? Na verdade nós vamos falar da função if na próxima aula, onde nós vamos tratar exclusivamente sobre ela. Por enquanto, o que vocês precisam saber é o seguinte: se nós passamos por algum assunto do qual você não entendeu ou você não tem conhecimento disso que eu falei agora, sobre essa revisão rápida do capítulo 1, peço que revejam os exercícios e façam que vocês se atualizem e relembrem como exatamente tudo isso funciona, que vai ser importante. Eu havia comentado no início que nós temos uma nova versão. Então o desenvolvedor ele fez algumas alterações no programa e eu gostaria já de colocar ele em prática já no capítulo 2. Para nós baixarmos o programa, vamos pegar aqui no fórum. Ó. Você lembra lá no fórum, né? Eu já estou logado. Então se a gente vir aqui na turma 2020, né, que é aulas em vídeo e presenciais, videoaulas. Aí nós temos aqui a aula 19, introdução ao capítulo 2. E aqui nós temos o link para download. Se clicar nesse link, tá lá, Simulid 0414. Não, aqui, né? Aí vem aqui, ó, e clica no download. Ó, tá baixando.
O meu download vem aqui na minha pasta de downloads, né? Então aqui, ó, tá aqui, veio já para o meu computador. Vocês lembram como que faz lá? Ó, ele tá um arquivo zipado, né? Tá compactado. Eu extraio ele, eu uso o 7-zip. Se você quiser clicar 2 vezes nele, ó, ele vai abrir aqui o compactador e simplesmente arrasta ele lá para o C. Eu pelo menos coloquei aqui o... Ok? Ele deve descompactar e deve gerar uma nova pasta aqui para mim. Beleza, olha lá, acabou de descompactar. Então agora no C eu tenho aqui o 0414 RC1, ok? Vocês lembram lá? Agora vamos fazer o nosso link, ou melhor, criar o atalho. Nós pegamos aqui o executável, que é o Simulid. Vamos criar um atalho. Eu faço aqui um enviar para, cadê? Aqui, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Ok, já deve ter feito. Então agora se nós viermos na área de trabalho, nós temos aqui o atalho do Simulid. Opa, na verdade aqui, ó, 0312, ó, ele criou um outro atalho aqui, ó, mas não excluiu o atalho antigo. Então tem que cuidar aqui, ó, para a gente não confundir aqui, né? Então ó, eu rodei esse, ele entrou no 0413, que é o que eu estava usando antes. Confundi, eu vou deletar o atalho antigo e vou manter só o novo, que quando eu executar ele vem aqui 041401, ó, bacana, né? Aí aqui nós temos umas diferenças aqui, ó. Vieram alguns componentes a mais, como o LDR e o termistor, que é o nosso NTC. Então aqui no circuito, ó, eu já coloquei também, agora está aqui, ó, Kit Arduino versão 2, que vocês vão achar aqui dentro. E nessa versão 2, ele já está aqui com os componentes alterados, ó. Então essa daqui é uma das primeiras diferenças que nós vamos encontrar. E aqui, ó, que legal, ó, esse componente ele vem já com o... Opa. Ele vem aqui, que aí eu vou colocar para rodar ele só para a gente ver aqui, ó. E aqui, ó, consigo colocar de 1 lux até... Olha lá, ó, que legal, ele vai indo até 1000 lux, ó, de luminosidade. Então agora a gente consegue medir inclusive o fluxo luminoso que está sobre o sensor, né? Então a gente pode fazer de repente exercício dizendo assim, ó, de 200 lux até 500 lux eu quero a escala. E depois a gente usa o map para ver aqui quanto que deu de tensão, né? A gente pode ver a tensão, na verdade, aqui no pino usando o probe aqui, né? Ó, tá com 2.4 volts, ó, quando ele ficar com 1 lux, que seria o mínimo, ele dá 0,06, ele não dá 0, né? Porque o componente não é perfeito, ele tem uma resistência interna. E quando eu tiver no máximo aqui, que seria 1000 lux, ó, ele me dá mais ou menos 408, ele não chega também a 5 volts. Então as escalas não vão ser perfeitas de 0 a 1023, né? Por isso nós temos que usar a função map. E aqui no NTC aqui, ele também, ó, a gente consegue mudar a temperatura. Ele vai de 0 graus, se eu colocar a probezinha aqui, ó, de 0 graus, que vai dar 0,74 volts, e podemos ir subindo a temperatura até 200 graus. Cadê aqui? 200 graus, ele vai dar 4,87.
que vai ficar mais próximo, então tem que usar a função map, né? Não tem jeito. Ele simula muito, é muito próximo do componente real mesmo. Nós temos aqui também as propriedades dele, que a gente pode mudar alguns valores de temperatura, a faixa de variação dela e resistência, assim como aqui no LDR. Nós também, aqui, assim como no LDR, né, nós também podemos mudar aqui a quantidade de lux ao mínimo e o máximo, e a forma e na verdade o valor da resistência, né, já que tem várias características desses componentes. Mas a princípio vamos trabalhar com ele no default mesmo, ok? E uma outra alteração que teve aqui no programa, então vocês lembram quando a gente usava a função debug para mandar um dado para a porta serial, né? Então aqui, ó, quando a gente usar isso dessa vez, ó, ou melhor, nessa versão, também tem uma diferença. Eu coloco o Open Serial Monitor aqui, ó, e ele não fica fixo mais na barrinha atrás, ele fica móvel. Eu posso colocar isso em qualquer canto. Então ele não atrapalha mais o circuito. Na versão 0413, vocês lembram que ele abria aqui nessa área, aqui na parte de baixo do circuito, né? Então agora ele está solto. A única diferença é essa, que ele fica solto. Basicamente, além de alguns componentes novos e dessas alterações aqui do circuito e da porta serial, eu não percebi nenhuma outra que fosse significativa aí no curso, ok? Se o desenvolvedor consertar esse negócio do buzzer aqui que fica dando esse ruído, aí eu vou trocar a versão e provavelmente do jeito que está a velocidade do curso, aí quando vocês chegarem aqui nesse curso, provavelmente já deve estar com a versão nova. Então, caso estejam, saibam que provavelmente o funcionamento vai ser o mesmo, só com o buzzer sem dar aquele ruído, ok? Então, no próximo vídeo nós já começamos daí na função if do capítulo 2. Muito obrigado e até a próxima aula.